Bom, tô aqui com o Biratã Maia. Antes de mais nada, dá um background seu aí, só diz quem você é para quem não te conhece. Ok, Rodrigo. Meu nome é Ubiratã Maia. Eu sou advogado desde o ano de 2005. Eu sou um indígena do estado de Roraima. Sou da etnia Wapixana e advogo e sou consultor de empresas e advogo muitas vezes voluntariamente para comunidades indígenas e empreendedoras no Brasil. Tá, bom, só para quem não sabe também, nós já publicamos no Instituto Liberal alguns textos aí da autoria do Biratã. E o meu bate-papo com você hoje, o Biratã, é mais ou menos voltado para a repercussão toda que teve a fala do presidente Bolsonaro na ONU. Né, ele levou lá a Kalá Palo, que é uma representante de tribo, e leu uma carta de 50 tribos indígenas, mais ou menos, que vai à contramão da mensagem aí do Raoni e companhia, né? Eu queria que você, antes de mais nada, desse a sua visão dessa carta que foi lida e se você teve alguma participação, algum papel nisso. Então, Rodrigo, sim, a gente tem que ser honesto intelectualmente e dizer sim, fui o produtor intelectual daquela carta lida no púlpito pelo presidente Bolsonaro. E o conteúdo daquela carta, ela contém a realidade do que as comunidades indígenas, aquelas que desejam aproveitar os seus recursos naturais, esses 13, 14% do território nacional regularizados como terras indígenas. Aquela carta, então, ela expressa o sentimento de muitas comunidades indígenas. E o presidente Bolsonaro, ao meu ver, teve a felicidade de levar a Isani Calapalo, que sim goza desse prestígio e dessa confiança das lideranças indígenas e comunidades que desejam aproveitar os seus recursos naturais, esses 14% do território nacional, até porque também a lei assim o permite, basta agora organizar um pouco mais essa legislação para apontar um rumo nesse caminho do empreendedorismo. E sim, fui o produtor intelectual daquela carta e enalteço a iniciativa do presidente Bolsonaro em ler aquela carta e também ter levado a Isani, né? Diria que agora eu criei um ditado para a questão indígena: mais Isani e menos Raoni. Né? E você está dizendo então que você teve participação direta na carta, você é um dos autores dela, do conteúdo. Sim, fui um dos autores, se não um dos autores principais, e aquele conteúdo ali, admito que fui eu que li, aliás, que eu produzi, e assim, é o que eu acabei de dizer, mais Raoni, menos, aliás, mais Isani e menos Raoni. Então, assim, tem outro contexto que é importante naquela carta, que sim, existe um projeto de colonização do Brasil, só que de um modo um pouco mais adaptado. Nós temos tráfico de ouro, de diamante, existe biopirataria em terras indígenas, e todo esse material que poderia estar no Brasil. E aí sim, Rodrigo, se os índios estando bem organizados, esse tipo de ilegalidade, essa prática de crimes vai ser coibida. Entende? Então, assim, com tudo isso ok, os índios podem produzir, podem ser senhores dos seus próprios destinos. E como eu falei, mais Isani e menos Raoni, é no sentido disso que eu estou falando agora. Os índios serem realmente capitalistas. Ontem eu estava discutindo até já com uma outra indígena, os índios terem suas ações nas bolsas de valores, ou seja, serem partícipes reais da economia brasileira e da economia mundial. E falando em economia, sei que nos próximos tempos, na minha humilde avaliação, nos próximos 2, 3 anos, vai haver mais um cenário de crise econômica mundial. E aí o que acontece? Quem é que daria o suporte para essas potências estrangeiras manter a sua opulência? É o Brasil, através dessas ilegalidades que eu acabei de dizer. E vou além, existem provas disso e eu tenho essas provas. Então, deixa eu só pausar um momento. A imagem que muitos têm de que, muitos que têm fora da bolha progressista, digamos assim, de que as lideranças indígenas, muitas vezes nessas reservas, são corruptas em conluio com gente da FUNAI ou com ONGs ou grupos internacionais e exploram os índios, e esses acabam muitas vezes com problemas com bebida ou miséria. Você está dizendo então que tem
vontade, um desejo muito grande disseminado nessas aldeias, nessas tribos, de reverter esse quadro e partir realmente para uma alternativa empreendedora, de exploração dessas terras de forma capitalista, é isso? Perfeito. Essa bolha, ela está começando a ser furada, né? Então, o que acontece? Você pode notar o desespero. Você veja, assim que o presidente Bolsonaro se manifestou, o que aconteceu? Já houve nas redes sociais, na internet, uma movimentação intensa para tentar debelar os efeitos do discurso do Bolsonaro. E quando ele levou a Insani, ainda teve um movimento mais intenso ainda para debelar isso. Então, assim, Rodrigo, o que está ocorrendo, sim, você tem razão. Existe essa vontade, os índios estão sedentos para que isso aconteça. É preciso o respaldo do governo. Existe, sim, e aí nós não podemos omitir a verdade. Existe, sim, índios envolvidos em ilegalidades, índios envolvidos em corrupção dentro dessa questão que eu falei agora há pouco, dessa questão do minério e tudo mais, e existe sim a vontade de nós botarmos regras nisso, fazermos com que as coisas andem naturalmente, no sentido capitalista e de empreendedorismo da coisa, e fazer com que o quê? Que a corrupção, e não só a corrupção, mas fazer com que essas movimentações em prol da criminalidade, do que está acontecendo nas terras indígenas, a gente acabe com isso. Entendi. Então, como é que nós vamos acabar com isso? Sendo capitalistas, efetivamente. Certo. A repercussão foi muito forte e hoje mesmo a Folha traz uma reportagem mostrando que a Kalapalo foi até ameaçada de morte, segundo ela, e ela está acusando que as ONGs romantizam o índio. Você mesmo está colocando que há pluralidade de visão em relação ao índio. Quer dizer, o índio é um indivíduo, né? E alguns querem progresso, querem ser cidadãos, querem remédio, ar-condicionado, iPhone, e outros talvez querem coisas diferentes. Como todos os seres humanos, existe pluralidade, né? O cacique Raoni está dizendo que para o bem de todos, Bolsonaro precisa sair. Então ele tenta falar em nome de todos os índios como se fosse um grupo monolítico, coeso. E o que você está mostrando é que não há nada mais perto da verdade do que isso. Quer dizer, tem um sentimento bem disseminado em várias tribos de índios que querem acesso ao progresso como todos nós. Você concordaria, então, com a Kalapalo de que essas ONGs e a mídia, em geral, ajudam a espalhar essa visão romântica do índio? Exatamente. Essa mídia mainstream, essa mídia do establishment, né? Em união com essas ONGs e com esses movimentos de índios. Então, assim, eu ouso dizer, sabe, Rodrigo, sem medo de ser feliz, tá? Raoni teve o tempo dele, tudo bem, mas Raoni é uma farsa, tá? Raoni é uma farsa, tá? E não é só acabar com o monopólio do Raoni, não. Raoni nunca representou esses índios todos que ele diz representar todos. Isso é uma farsa, isso é uma falácia, sabe, uma pessoa... Ele é uma espécie de mascote da elite que gosta de romantizar os índios com base no Rousseau, sim, né? Na visão do bom selvagem. Sim, a visão do bom selvagem, sabe? Então, assim, você veja, você acha mesmo que o Brasil, que tem 225, 230 etnias, você acha que eles pensam de forma monolítica, como você colocou, igual o Raoni? Isso é impossível, humanamente impossível, né? Não tem condições. Você veja, o que os índios querem realmente? É se organizar em cooperativas, explorar seus recursos. E vou lhe dizer, Rodrigo, vamos parar de romantizar o índio e vamos dar a eles condições. E outra coisa, Rodrigo, importante, obrigações, como qualquer pessoa normal, como qualquer cidadão brasileiro normal. O índio tem seus direitos, como qualquer cidadão, mas também tem suas obrigações. O que nós queremos entrar nessa economia, nesse mercado, e disputarmos de igual para igual com qualquer outra pessoa. Entende? Então, nós temos essa capacidade, Rodrigo. Nós temos essas condições. Quem não quer as ONGs, é claro, né? Fica na reserva de mercado. Vamos botar no cabresto esses caras para a gente ficar bem. E vou dizer, a elite das ONGs vai ficar bem, sabe onde? No Leblon, no Rio, em Alphaville,
em São Paulo, na Asa Sul e na Asa Norte, em Brasília. É aí que está, Rodrigo, esse eixo das OGs. Entendi. Agora, é uma elite culpada do conforto do capitalismo que está romantizando o índio. E você acrescentaria, o Biratã, além disso, e você já citou a corrupção que existe, já citamos, então, a visão romântica de uma elite culpada. Um terceiro fator, eu queria a sua opinião. Aquela história de fazendas aqui e florestas lá. Você acha que isso também é um slogan que interessa a produtores rurais da Europa ou dos Estados Unidos manter essas reservas intocadas em nome de um protecionismo ambiental para, de fato, impedir uma concorrência, seja mineral, seja do agronegócio, com o resto do mundo? Efetivamente. Exatamente isso. Para eles é o seguinte, fazendas aqui, florestas no Brasil. Exatamente, tudo isso é uma manipulação para que a real e efetiva concorrência do Brasil não encontre espaço nesse processo geopolítico todo que estamos passando, né? Então, assim, é lamentável que essa visão desses senhores do mundo esteja acontecendo e que a gente possa sempre, e que a gente tenha que se manter sempre nesse plano terceiro-mundista. Então, assim, fazendas aqui e florestas, fazendas lá e florestas aqui no Brasil na verdade uma instrumentalização de manter o mercado nesse atual status quo. Ninguém quer o Brasil, Rodrigo, ninguém quer o Brasil uma nação forte e soberana, e eles sabem que tanto o nosso agronegócio quanto a nossa questão dos nossos minérios, que tem terras raras, tem nióbio, tem bauxita, tem ferro, tem ouro, tem diamante, tem tudo, pode fazer do Brasil, sim, uma potência podemos chegar muito próximo da China, dos Estados Unidos, entre 5 e 10 anos, entende? Então, sim, existe todo um projeto, inclusive, especialmente, aí eu ouso dizer, da União Europeia, para fazer com que a gente fique num plano terceiro-mundista para sempre. E aí que está, Rodrigo, até falando com um antropólogo amigo meu, ele falando o seguinte, o Biratã, a Europa vai ter que sentir os efeitos, sim, da coisa, do Brasil dizer acabou, entende? Vão ter que voltar a ser aquele continente, a sentir os efeitos da pobreza daqueles tempos atrás que eles viviam e parar de só ficar na opulência, vivendo as nossas custas. Acabou. E digo de novo, Rodrigo Constantino, nós temos as provas cabais e irrefutáveis disso tudo que eles estão fazendo. E a questão da floresta, das queimadas na floresta amazônica entra também dentro dessa narrativa, então. Foi um pretexto usado de forma oportunista por quem quer manter esse status quo e usou isso para impedir as mudanças que estão na pauta do governo. Essa é a sua opinião? Não, perfeito. Essa é a minha opinião e minha análise, realmente, né? Essa confusão é para isso. É claro que estão manipulando a realidade. Então, assim, as queimadas na Amazônia, primeiro, nós temos que ver dois fatos. Primeiro, elas sempre ocorreram nesse período com mais intensidade ou menor intensidade. Segundo, todo mundo se esqueceu que boa parte dos focos também que aconteceram ali veio da Bolívia, né? Todo mundo está esquecendo da Bolívia, né? Entende? Uhum. Então, assim, tem coisas que aí estão omitidas e que são essenciais no esclarecimento de tudo. Agora, eu ouso dizer, Rodrigo, repito, mais Issani, menos Raoni, e os índios efetivamente capitalistas. Você veja, eu estive nos Estados Unidos já já conheci a nação Navajo, e você veja, tem franquias do McDonald's na terra indígena Navajo, tem franquias dos postos Shell nos Navajo. Isso sem falar da exploração de jogo. Aqui do meu lado tem o cassino do Hard Rock Café em Miami, que é em terra indígena. Pois é, e também tem isso, e por que não? E por que não fazer, Rodrigo, um intercâmbio entre o pessoal, por exemplo, os índios do Nióbio e esse pessoal do cassino que eu falei, dos índios Navajo dos Estados Unidos, começar, fazer cooperações indígenas efetivamente capitalistas e inserir o Brasil, os índios brasileiros nisso aí, cara. Os índios brasileiros iriam adorar. Entendi. Então, só para terminar, Biratã, o presidente Bolsonaro já usou essa figura de linguagem que hoje foi usada
pela própria Isane também, índio tratado como animal de zoológico, o índiozinho, ou então essa coisa que no discurso do presidente na ONU estava também, do homens das cavernas, né? Você se sente ofendido com essa postura que vem de muita gente que está no conforto do Leblon, como você colocou, ou da Vila Madalena, e acha que conhece o povo indígena e seus anseios e, no fundo, está apenas projetando uma imagem romantizada que eles têm. Isso ofende você e muitos da sua etnia, por exemplo, esse tratamento que a elite do Rio de Janeiro e de São Paulo dá ao povo indígena? Olha, não só me ofende, mas assim me agride profundamente, sabe? Porque o que eles estão dizendo? Falar, olha, vocês são nossas marionetes, nós não podemos perder vocês, porque daí a gente perde o nosso conforto na asa sul e na asa norte de Brasília, na Vila Madalena, no Leblon. Olha, vocês fiquem aí para a gente poder manter o nosso conforto aqui. A gente dá uma ou outra esmolinha para vocês, mas vocês, olha, não fala muito não, sabe? Cara, você não tem noção de como isso me agride profundamente. Tratar vocês como uma abstração e não como gente, não como indivíduos que têm as suas próprias ambições. Exatamente. E pode ter certeza, eles não querem que nós tenhamos aspirações e ambições. E pode ter certeza, nós temos em muita. Você imagina, por exemplo, Rodrigo, o nióbio dos índios do Amazonas. Eu sou advogado de uma cooperativa deles. O nióbio entrando dentro do mercado mundial, disputando de igual para igual no mundo essa questão comercial, o nióbio dos índios do Amazonas. Você já pensou o quanto que isso beneficiaria os municípios, os estados, a economia brasileira como um todo? A gente contribuindo para tirar o Brasil dessa quebradeira financeira que ele está passando, sabe? Então, assim, nossas ambições, nossas aspirações são muito grandes. Índio não quer apito, índio quer progresso, é isso? Índio quer progresso e outra, Rodrigo, o índio quer contribuir para a economia brasileira em todos os aspectos. Tá? Entendi. Maravilha, Biratã. Bom, muito obrigado aí pela conversa, pelo bate-papo, parabéns pelo trabalho. E a sua visão, então, para fechar, a sua visão do governo Bolsonaro até aqui em relação a essa pauta indígena é positiva, né? É positiva. Agora a gente precisa organizar a coisa e ir para o plano prático, né? Nós temos aí safras para fazer, nós queremos minerar. Então, assim, a gente precisa de um pouco mais de força prática do governo para fazer essa agenda ser implementada de uma vez por todas. E assim a gente quebra esse discurso ideológico que até hoje a gente vem sofrendo. Entendi. E repito, mais uma vez, se for possível, mais Isani, menos Raoni. Perfeito. Muito obrigado, Biratã. Até a próxima. Grande abraço. Grande abraço, Rodrigo. Obrigado pela atenção.